Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês gostem hoje do que vamos falar. Vamos começar a fazer vídeos que não passa vídeos de outras pessoas também. Vamos começar a falar nós mesmos aqui, né? Tete a tete. Eu acho que isso é muito importante, vocês me conhecerem melhor, saber do que eu penso também. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico e interessante e que nós estamos começando a avaliar isso agora, nesse momento, né? O que é a velhice? Por que envelhecemos, né? Por que morremos? Qual o intuito disso tudo? Primeiramente, vamos começar com uma pergunta aqui. Vocês acreditam que Deus, o Pai, a fonte criadora que nunca se distingue, nunca se acaba, né? Ela é uma geradora de energias. Vocês acreditam que ela criou o ser humano para morrer? Criou o ser humano para envelhecer? É uma pergunta, né? O Cristo, quando veio à Terra, ele falava muito sobre essa vida eterna, né? E até as religiões falam do terceiro dia em que Cristo ressuscitou em corpo, né? A pedra foi retirada e ele não ressuscitou em espírito apenas, e o corpo ficou morto ali, como a gente vê nos velórios, né? Ele ressuscitou em corpo. E qual é o significado dessa mensagem que Cristo nos deixou, né? O que realmente Cristo quis passar para nós, nos deixando essa mensagem da vida eterna? Para onde ele foi, né? Se ele estava em corpo, se ele estava no corpo, né? Se ele saiu da tumba, não foi encontrado o corpo dele, onde que ele foi, né? Então, nós temos, assim, hoje, um entendimento diferente das coisas. Até então, a gente pensava assim, o nosso reino, né, o reino do Pai, o reino de Deus é o reino espiritual. Hoje nós já estamos questionando essa realidade. Quando estamos no espírito, não temos o corpo, nós estamos estagnados, estamos parados ali, porque não há uma forma de você evoluir, né, sem o corpo. Precisamos do corpo para evoluir. É como um carro que não tem motorista, né? E como um motorista que não tem carro. Então não existe essas duas probabilidades. Então o motorista precisa do seu carro. Então nós somos o espírito encarnado num corpo humano. E esse corpo, ele tem ele tem o nosso DNA, né? Tem todas as nossas informações preciosas para que nós possamos evoluir. E então, por que Cristo ressuscitou no corpo, né? E levou o corpo junto? Porque Elias, né, foi levado numa carruagem de fogo. O que é essa carruagem de fogo, né? E outros também, Enoque, né, que aparecia e desaparecia, ele vivia no mundo, na matéria, mas também ele ia para outras dimensões. E outros tantos que a gente ouve falar, né? Os maias, por exemplo, que simplesmente desapareceram no corpo, né? E deixaram ali seus materiais de trabalho, suas tendas, suas coisas, e simplesmente uma raça que sumiu, desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro dos maias. Então, a história conta várias probabilidades, né? Mas, na realidade, nós temos que entender o que realmente Cristo queria dizer sobre a vida eterna. As outras dimensões que existem, elas são espirituais? Acredito que não. Elas são físicas, né? Porque o Cristo subiu num corpo para outras dimensões, né? Elias também foi levado na sua carruagem de fogo para uma outra dimensão no corpo, né? Até a Bíblia conta essas histórias. Então nós precisamos começar a pesquisar as histórias para entender, para ter um entendimento maior do que está por trás dessa verdade que foi escondida de nós, né?
Então quer dizer que o mundo espiritual não é a nossa última morada. É um estágio, né? É onde nós passamos para voltar novamente, para novamente termos um corpo. E nesse corpo nós temos a possibilidade de ascender para essas outras dimensões, né? Então isso é uma história que não foi contada, não é falada, né? Mas está até mesmo na Bíblia, né? Muitos relatos sobre essas histórias de seres que foram levados, né? E do próprio Cristo, né? Que passou por essa situação de ter que de ser levado, né? De ascender aos céus, até os seus discípulos, né? A Bíblia fala que os discípulos eles estavam ali e vivenciaram isso, né? Passaram por essa experiência de ver isso acontecer. Por outro lado, nós vemos que na história conta que os discípulos morreram, né? Os discípulos tiveram as suas mortes, assim, normal, não fala sobre eles terem ido para outras dimensões. Mas o Cristo e outros seres, a Bíblia fala abertamente sobre terem ido para outros lugares, né? Apesar de que na Bíblia não está assim relatado completamente de uma forma que nós possamos entender e aprofundar nesses estudos, porque teve muitas coisas na própria Bíblia que foi retirada, nós sabemos disso, né? Sabemos que muitos livros foram retirados. Se vocês pesquisarem o livro de Enoque, por exemplo, vocês vão ter maiores conhecimentos sobre esse assunto. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos aqui falando sobre essa questão da imortalidade, né? Do propósito de não morrermos, de não envelhecermos, porque esse era o propósito original, né? No princípio não era para ser assim. Qual foi o motivo que levou os seres a estarem nessa situação, né? Degradante, porque é uma situação degradante. O envelhecimento e a morte é uma situação degradante e uma situação em que nós não estávamos, não era para ser dessa forma, nós não estávamos condenados a isso, não. Isso foi algo que aconteceu depois. Até a própria Bíblia fala de homens que viveram muitos e muitos anos, 900 anos, né? Conta a história de vários seres que viveram muito, porque no princípio a morte e a velhice não acontecia, né? Assim, facilmente, como hoje nós vemos, os seres hoje estão vivendo até 70, 80 anos, né? Os seres humanos. Mas já houve na história lá no princípio seres que viveram milhares de anos, né? E com saúde, né? Não envelheciam, né? Então, isso foi acontecendo no decorrer dos tempos. O que levou esses seres a estarem nessa situação? Então, podemos saber que não foi uma ideia, né, criada pela fonte criadora, porque a fonte, o pai, mãe, fonte primordial, né, Deus, como nós conhecemos, a palavra, é uma fonte geradora de energia que não se acaba, né, que não se extingue. Então, tudo que ele cria é imortal. Sabemos que o espírito continua sendo imortal, né? Que quando nós morremos, desencarnamos, o espírito sai desse corpo e vai para o plano espiritual. Mas ele tem que voltar novamente para ter outro corpo, para continuar a jornada de aprendizado. Porque precisamos de uma jornada de aprendizado para podermos chegar a esse ponto de realmente levarmos o nosso corpo como Cristo levou e como Elias e outros seres levaram. E nós vamos voltar aqui para fazer outros vídeos a respeito dessa história. Espero que vocês estejam gostando desse assunto. Se tiverem perguntas,
podem fazer embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. Estou pensando na possibilidade de estar fazendo lives nesse canal. Acho que vai ser bem interessante para a gente poder conversar e responder online para vocês todas as perguntas, tá bom? Mas se inscrevam no canal, dê aí um like, façam um comentário para ajudar esse vídeo a expandir, esse canal a expandir, né? E conto com vocês, meus amigos. Um beijão bem grande no coração de vocês e fiquem protegidos pela fonte criadora que tudo é.